Olá, 31 de outubro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira, agora aqui na TV Difusora. Trabalho escravo, plataforma digital deve auxiliar no combate a essa atividade ilegal. Comércio de material de construção projeta aumento de vendas neste fim de ano comparado a 2017. Sampaio aposta em jogos em casa para escapar do rebaixamento. 12ª Feira do Livro vai ser lançada nesta quarta-feira. E na série de entrevistas O que vem por aí, traçando os cenários do novo governo, o tema é meio ambiente. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h mais 2. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia aos amigos aí da região central do estado. Ótimo dia aos amigos também aí no sul, aí em Balsas. Aos amigos de Imperatriz, uma ótima quarta-feira. Estamos juntos aqui pela TV Difusora com as principais informações do dia para você. Nós vamos aqui no estúdio falar na nossa série de entrevistas o que vem por aí sobre meio ambiente. Já já nós vamos falar sobre o que foi apontado até agora no plano de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, os anúncios que ele tem feito, inclusive ontem voltou a se manifestar a respeito da possibilidade de fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. A gente vai falar sobre os principais desafios do Brasil nessa área e aquilo que a gente pode falar do que foi divulgado até o momento sobre o cenário para 2019. Lembrando que o governo de transição já começa com a nomeação aí de cerca de 30 pessoas para compor esse governo. E lá em Brasília, essa fase de transição, a partir da semana que vem, então, ganhando um volume maior, este momento que vivemos aqui no país. Já já nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia, tá bom? Olha, uma plataforma digital deve auxiliar entidades que trabalham no combate ao trabalho escravo. No último levantamento, o Maranhão ocupa o primeiro lugar em exportação da mão de obra para essa atividade ilegal e degradante. As estatísticas revelam que o Maranhão aparece em uma situação nada boa. O estado ocupa a primeira posição do país com 22,47%, sendo o maior fornecedor de mão de obra escrava do Brasil. De 2003 até julho de 2018, 8.084 trabalhadores nascidos no Maranhão foram resgatados em todo o território nacional. Os dados que nós temos são frutos das operações de resgate de trabalho escravo. Então, de 2003 a 2017, as operações, os dados são os seguintes: o Maranhão é o primeiro exportador de mão de obra de trabalho escravo no Brasil e o 8º em incidência de trabalho escravo. Entre os municípios do estado com maior quantidade de trabalhadores resgatados nos últimos anos, destaque para a Ceilândia, com 439 trabalhadores, Santa Luzia com 333, Bom Jardim com 291, Codó com 190 e João Lisboa com 108 trabalhadores resgatados. Durante o encontro na capital, com o intuito de debater o tema, foi lançada uma plataforma digital que ajudará os estados a reduzir os índices em torno do trabalho forçado ou escravo. A intenção desse sistema é exatamente fazer com que as entidades que lidam com essa temática, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, possam trabalhar de uma maneira mais coordenada e com a comunicação mais fluida, usando uma ferramenta que de fato reúne essas informações que são úteis para o enfrentamento ao trabalho escravo. Nesta ferramenta digital estarão disponíveis informações relativas ao trabalho escravo aqui no estado do Maranhão. Só que o acesso a estes dados estará restrito aos gestores públicos e também às entidades que atuam na defesa dos trabalhadores. Essa ferramenta serve para que esses atores locais, seja do governo, seja da sociedade civil, possam gerir de maneira mais eficiente as suas políticas e as suas ações de atenção a esses trabalhadores. São 7h mais 5. Confira agora o nosso giro de notícias. A Petrobras anunciou a redução de 6,2% no preço da gasolina. O litro do combustível passará a ser negociado a R$ 1,86 nas refinarias da estatal a partir de hoje, 12 centavos a menos do que o preço atual. No mês, a gasolina teve uma queda de preço acumulada de 15,96%, já que em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,21 nas refinarias, ou seja, 35 centavos a mais do que o preço que será aplicado a partir de hoje.
Está marcado para esta quarta-feira à tarde o encontro entre rodoviários e patrões no Ministério Público do Trabalho. A reunião inicialmente havia sido marcada para ontem, terça-feira, mas foi remarcada pelo próprio Ministério Público. A intenção é mediar as discussões em torno das negociações da nova Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece todos os direitos dos rodoviários que atuam no transporte urbano de São Luís. Além das duas partes, foi convocado também o município de São Luís. Um grave acidente de trânsito envolvendo 2 carros e uma moto deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira na Avenida dos Holandeses, no bairro Araçagi, em São José de Ribamar. Segundo testemunhas, os 2 veículos, um Troller vermelho e um Sandero prata, que passavam pelo sentido olho d'água, se envolveram em uma batida. No impacto, o Sandero bateu em um canteiro, capotou e atingiu uma moto que passava na outra via. O condutor da moto, identificado pela polícia como Neilton Ferreira Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Acidente aí lamentável, né? Ontem, no final do dia. São 7h07. Fim de ano geralmente é assim, não é? Todo mundo aproveita para construir ou então reformar a casa, mas desta vez os empresários do setor têm um motivo a mais para comemorar as vendas. É que essas vendas devem ser maiores do que no ano passado. Normalmente, entre o fim do primeiro e o início do segundo semestre, é que as vendas de materiais de construção começam a aquecer. A partir de outubro, elas se intensificam. Nesta loja da capital, o volume de vendas previsto para esse mês bateu as expectativas. Iniciando outubro, a gente já sabe realmente ver como está o movimento de cliente na loja e a gente aproveita justamente para estar trazendo um mix de oferta para o nosso cliente para a gente aumentar ainda mais o nosso mix. Nesse período, a gente, em comparação ao ano passado, nós temos já um bom crescimento nas vendas. Em torno de 8 a 12, 15% a gente chega. De modo geral, alguns fatores contribuíram para essa elevação. Além da construção civil, que aos poucos vem retomando os serviços, muitas pessoas aproveitaram para fazer reformas antes das festividades de final de ano. A partir do segundo semestre, com a amenização das chuvas, então você tem uma contratação, a atividade ela começa a se intensificar, então você também tem ao mesmo tempo um grande número de contratações no setor, tanto que nós tivemos 171 abertura de vagas, aí, contratos com carteira assinada somente no mês de setembro, né, um dado bem interessante. Aí, consequentemente, o aumento das vendas no varejo, no caso do material de construção. Como forma de garantir boas vendas, essa loja tem oferecido inúmeras vantagens aos consumidores, como, por exemplo, facilidades na hora de parcelar uma compra, além, é claro, de lançar atrativas promoções. A gente tem um parcelamento, a gente tem uma facilidade no pagamento e com uma novidade, com um mix variado, a gente consegue atrair mais nosso público para ajeitar a sua casa para deixar o Natal bem mais organizado. Esse empresário pretende fazer uma reforma em casa, mas antes, nada melhor que a velha e boa pesquisa de preços. Não, só uma reforma no banheiro, uma reforma pequena. Reforma. Deixar ele mais aconchegante, mais confortável. Claro. E aí o senhor hoje está fazendo aqui uma pesquisa de preço, é isso? Só a pesquisa por enquanto, até receber o dinheiro para poder vir gastar. O que a gente quer é pelo menos para aproveitar o 10º, né? De acordo com esse economista, os números são reflexos de que a economia brasileira já começa a se reequilibrar. Estamos ainda caminhando aos poucos, né, para essa recuperação, porque foram 2 anos de crise, 2015 e teve início e ela se intensificou em 2016. Já 2017 e 2018 e provavelmente 2019 nós teremos aí um crescimento, né, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Participação agora aqui de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, vamos falar aqui, lamentavelmente, mais um caso de feminicídio no Maranhão. E olha que dessa vez a vítima estava sob medida protetiva já, Silvão. É verdade. O caso aconteceu ontem lá na cidade de Bacabal. A vítima foi a Francineide Francisca Nascimento. Ela tinha 36 anos. E foi assassinada pelo próprio companheiro, no caso Iramar, o ex-marido Iramar Ferreira da Silva. Eles estavam separados, ele não aceitava, né,
o fim do relacionamento, e ela já havia feito vários boletins de ocorrência, foi a Justiça, conseguiu as medidas protetivas, ela estava sob efeito das medidas protetivas, mesmo estando sob efeito das medidas protetivas, ela comunicou de novo, não é que ele continuava ameaçando, continuava procurando ela, o que não é permitido, né, dentro daquilo que prevê as medidas protetivas. Resultado, ele foi lá, acabou tirando a vida dela, matou a Francineide e depois recorreu ao suicídio. Convém ressaltar, viu, Adalberto, que nesses casos aí, justamente para evitar que a mulher, mesmo estando sob efeito das medidas protetivas, ela continuasse sendo morta, sendo assassinada, esse ano mesmo, já agora no aniversário da lei dos 12 anos, da Lei Maria da Penha, os legisladores mudaram, alteraram, para que o juiz, né, tivesse a prerrogativa de mandar prender preventivamente aquele que descumpre as medidas protetivas. Basta o juiz, né, decretar de imediato, tão logo ele seja informado, tome conhecimento de que a mulher continua sendo procurada, ameaçada, enfim, ele está na obrigação, né, isso está em lei, que ele está na obrigação de mandar prender imediatamente o indivíduo. Infelizmente no Brasil, né, Silvano, tem essa diferença entre a lei e a efetivação da lei. Exatamente. Muitas das vezes a gente sabe da lentidão que é uma decisão como essa e que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A vítima lá relatou que vários casos ela vinha sendo procurada constantemente, quer dizer, havia necessidade. A gente percebe nessa hora, Silvano, que a rede está aí, mas muitas vezes ela não funciona por conta de aspectos como esse, né? Isso, essa morosidade, né, e tal, e aí demora, e nesses casos assim, às vezes não dá tempo, não é? Não tem tempo para esperar, e infelizmente ela acabou sendo mais uma vítima, não é? Como tantas outras que a gente acompanha, isso não é aqui no Maranhão, no Brasil, né? Isso acontece. Silvão, vamos falar agora sobre 4 pessoas que foram presas numa operação lá na Mauro Ficuri. O pessoal da Superintendência Estadual de Investigações Criminais acabou prendendo 4 pessoas, são 2 mulheres e 2 homens, né, acusação tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram presos lá na Vila Mauro Ficuri o Nailton Costa Salles, o Fábio Vilar Boaz Souza Pinheiro, a Érica Fernanda Santos e a Taliane Pinheiro Matos. São 2 mulheres, né? A polícia tinha informação de que eles estavam traficando lá. Ainda foram encontrados lá 2 tabletes de maconha, algo aproximado em quase 2 quilos da droga, né? É possível de que eles já tivessem comercializado uma parte da droga que tinham recebido, e aí por isso eles foram encaminhados lá para a sede da SEI, que é ali no bairro de Fátima, onde foram autuados em flagrante, já encaminhados para as respectivas unidade feminina e a unidade masculina do Complexo Penitenciário São Luís. Ótimo dia para você, Silvano. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Agora vamos trazer as informações da região Tocantina, lá de Imperatriz. Fala Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Aqui em Imperatriz, cerca de 2.000 famílias das vilas Jackson Lago e Esperança vivem momentos de tensão e muita angústia. É que a Justiça expediu uma ordem de reintegração de posse das 2 áreas marcada para o dia 13 de novembro. Ontem, o comando da Polícia Militar e outras autoridades estiveram reunidos com os moradores para tratar desse assunto. A área foi ocupada em abril de 2015, intitulada pelos moradores como Vila Jackson Lago e Vila Esperança. Após 3 anos de ocupação, 2.000 famílias serão desabrigadas do local. Em virtude do último aviso para a desapropriação, marcada para o dia 13 de novembro, uma reunião foi realizada no CPAI 3 a fim de articular a ação. Estiveram presentes na reunião representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura Municipal, além de representantes da Associação dos Moradores. Na reunião foi definido como será a atuação da Polícia Militar, responsável pela segurança. A nossa atuação ela é única e simplesmente de dar a garantia do cumprimento do mandado de reintegração de posse, manter a ordem e a segurança das pessoas que vão estar envolvidas no processo de reintegração de posse. O primeiro aviso de desocupação aconteceu em agosto de 2017, mas acabou sendo suspenso. No entanto, de acordo com o juiz titular da 3ª Vara Cível de Imperatriz, desta vez não há motivos para descumprir a ordem judicial. Foi divulgado, está tudo preparado
para que se comece agora no dia 13 de novembro essa reintegração de posse em cumprimento ao mandato de reintegração outorgado pelo juiz da terceira vara civil. Em Imperatriz, aumentou a quantidade de imóveis disponíveis para aluguel. Isso pode ser vantajoso para o inquilino, que pode pesquisar e encontrar preços mais em conta. Em Imperatriz, o aluguel de um imóvel com 52 metros quadrados custa em média R$ 700, isso sem a mobília. Mas caso o cliente preferir, o preço varia. O IGPM é o índice que utilizamos para reajustar os preços de locação de imóveis. É só que esse índice não é aplicado aqui na cidade de Imperatriz. Já tem bastante tempo que os preços já estão congelados e vai de acordo com a localização e com o perfil de cada imóvel. Nas ruas da cidade, é comum ver as placas de aluguel, estratégia para atrair clientes que estão à procura de uma nova moradia. Para os que estão em busca de preço razoável, é bom ficar atento às dicas. São imóveis mais afastados do centro e que o cliente paga o aluguel já incluindo o condomínio. Mas os imóveis mais centralizados, naturalmente, são mais caros e também os imóveis mobiliados. Então, assim, para quem está querendo alugar um imóvel mais em conta, deve procurar sem mobília e um pouquinho mais afastado. Eram essas as notícias aqui da região Tocantina. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Luiz, pelas informações. E olha, começam hoje as inscrições para os interessados em estudar nos Institutos Estaduais de Educação, os IEMAs. O Eduardo Ariceira participa com a gente aqui do Bom Dia, tem outras informações, inclusive tem frente aí a um IEMA aqui na capital, não é isso, Eduardo? Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Justamente, começam hoje as inscrições para aquelas pessoas que vão ingressar no ensino médio. Nesse caso, o ensino médio é uma educação muito importante, que é o ensino médio técnico, já preparando para o mercado de trabalho, e também integral. Durante todo o dia, pela manhã e pela tarde, os alunos estudam no IEMA, por isso a procura é muito grande. As inscrições têm início hoje. A gente está, como você disse, em frente a um Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, que é essa unidade que fica na região central aqui da capital São Luís, mas estão sendo abertas inscrições para IEMAs em vários lugares aqui do estado do Maranhão, nos municípios de Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Matões, Pindaré-Mirim, no interior do estado. E aqui na capital São Luís, nesta unidade na região central e também em outra unidade na área Itaquibacanga. Serão oferecidas 1.260 vagas para jovens que estejam concluindo o 9º ano do ensino fundamental e que desejam cursar o ensino médio técnico integral, aí a educação profissional no IEMA. Em cada unidade serão ofertadas 80% das vagas para alunos de escola pública, 15% para ampla concorrência e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser efetuadas, na verdade serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iema.ma.gov.br, mediante preenchimento de formulário eletrônico de inscrição, conforme o cronograma do processo seletivo. A gente lembra que as inscrições começam hoje e seguem aí durante todo o mês, só encerra no dia 29 de novembro. Voltamos com você, Adalberto, no estúdio. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Já eu volto com você. No próximo bloco, confira a segunda entrevista da série O que vem por aí, traçando os cenários e desafios do novo governo. Hoje o tema é meio ambiente. E mais, no bloco de política, Diogo Coutrin vai destacar, Flávio Dino prevê mais recessão de Bolsonaro, com a implementação aí de uma mais recessão, caso o Bolsonaro realmente implemente a agenda econômica prevista. Entrevistas já foram dadas nessa direção. A gente falou inclusive sobre economia aqui no Bom Dia e o Diogo Coutrin traz esses e outros assuntos já. É rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. São 7h19 no Maranhão. São 7h23, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão e dando continuidade à série de entrevistas para entender aí os desafios e cenários do novo governo. Nós vamos falar hoje, sobre meio ambiente. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a presidenta do Instituto Maranhão Sustentável, Luzenice Macedo Martins, que é bióloga, mestre em saúde e ambiente, está conosco aqui no Bom Dia. Bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, nós estamos fazendo aqui uma tentativa, não é, de desenhar alguns cenários prováveis a partir do novo governo, daquilo que foi falado, né, de algumas medidas. Ontem, por exemplo, se voltou a falar sobre a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente.
qual a impressão que a senhora tem, qual é a leitura que é possível fazer a partir dessa decisão administrativa que, claro, terá provavelmente impactos práticos? Então, bom dia a todos. Primeiro dizer que a gente queria estar aqui vindo falar de uma agenda positiva em matéria ambiental, né? Falar que a gente reconhece que o Brasil tem vantagens comparativas sensacionais, as maiores riquezas do Brasil e a base econômica do Brasil está sustentada e suportada por recursos naturais, do solo, da água, das águas interiores, do mar, da floresta, então, dos minérios. Então, a gente queria estar pautando como que a gente gera riqueza a partir de um modelo que convive bem com essas riquezas e transforma isso numa vantagem competitiva com o mundo. Que país é que tem esse conjunto de riquezas e consegue gerar riqueza para o seu povo? Essa que seria uma agenda positiva em matéria ambiental e, naturalmente, fortalecer as tecnologias e todos os recursos para construir esse percurso e esse modelo de desenvolvimento envolvendo as pessoas. No entanto, você nos chama aqui para falar de um enfraquecimento do modelo de gestão do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Isso é, naturalmente, um retrocesso, porque tira a autonomia do sistema de gestão. Ele vai virar uma caixinha lá dentro do sistema de agricultura. Quer dizer, o órgão de controle ambiental não terá a autonomia necessária para seguir conduzindo os cuidados com os recursos naturais. Bom, há uma intenção também do futuro governo de flexibilizar a legislação que regula a exploração econômica nas áreas verdes, inclusive as áreas preservadas, né? O entendimento dessa nova gestão é de que é preciso flexibilizar em nome do desenvolvimento. Já havia uma crítica, é fato, em relação ao modelo adotado, inclusive, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né? Há uma crítica de diversos ambientalistas quanto a esse modelo. Mas falar em flexibilizar essa legislação que aí está, não é preocupante, professor? É claro. Por exemplo, vamos fazer um exercício breve. Quando eu vou a algum lugar fora do país ou dentro do país, em outra nação, que eu acho o lugar bacana, tem qualidade ambiental, os serviços funcionam bem, em regra esse lugar tem gestão ambiental eficaz. Ele cuida das paisagens, ele cuida dos rios, ele cuida das florestas. Então, o que isso quer dizer? Ele não abre mão, o cidadão desse país não abre mão do sistema de controle ambiental. Ele está em outros patamares. Ele já reconhece, os negócios, os comércios que lá se estabelecem já reconhecem que eles não podem se pautar baseado em degradação ambiental. Eles querem o controle ambiental, eles reconhecem o controle ambiental. Uma das consequências de flexibilizar o licenciamento ambiental, de uma forma que a gente não sabe qual é ainda, porque isso não está claro, por exemplo, no mercado global, quem exporta, o mercado global não quer consumir produtos que geram degradação ambiental. Então, provavelmente, o grande negócio vai perder mercado na Europa. Aqui internamente, o que significa? Significa que aqueles problemas ambientais que todo mundo reconhece, a água poluída, o esgoto derramando, a floresta sendo degradada, o rio perdendo volume, os peixes também, os resíduos, todos esses serviços vão ser penalizados por um sistema de gestão que não recebe investimento, não é fortalecido. Ao invés disso, ele é enfraquecido. Pensar na matriz energética no Brasil, há um texto da proposta do governo eleito que afirma que as pequenas centrais hidrelétricas, né, elas estão sofrendo, enfrentando barreiras. Eu faço questão de ler aqui, porque é isso que está, inclusive, no programa. Segundo o candidato, o ideal seria que em 3 meses, professora, num prazo máximo de 3 meses, houvesse, então, uma liberação para o licenciamento ambiental. Esse prazo é suficiente, é razoável? E essa matriz energética, a preocupação dele com as questões de desenvolvimento das hidrelétricas no Brasil, isso é um pensamento contemporâneo? Olha,
diversificar a matriz energética e buscar novas fontes em bases sustentáveis é uma tendência mundial. E a gente já tem um acervo de hidrelétricas importante em relação ao mundo. O que ocorre? Há uma demanda histórica de aperfeiçoamento do sistema de licenciamento ambiental. Há um reclame para aperfeiçoar, não para precarizar. Não para licenciar a qualquer modo. O licenciamento é um instrumento de controle ambiental importantíssimo. Então, o que tem ocorrido? Um processo, às vezes, de fragmentação da licença. Uma licença que seria grande, um empreendimento que seria grande, ele tem o seu processo de licenciamento fragmentado, como uma espécie de desdobro num sistema que é engessado e que precisa sim aperfeiçoado, não precarizado. Então essa questão do tempo, ela precisa ser analisada a partir dos recursos que nós temos para aperfeiçoar o licenciamento, recursos humanos, recursos tecnológicos. A gente precisa investir nesse sistema, torná-lo inteligente para aí sim assegurar novos negócios em bases sustentáveis, o sistema que dá base para a geração de energia devidamente licenciado e com todos os cuidados com o controle ambiental. Segundo o presidente eleito, a fiscalização por parte do Instituto Chico Mendes e do IBAMA é uma fiscalização xiita e que não favorece o desenvolvimento do país. E ele cita um outro aspecto aqui, que é retirar o Brasil do chamado Acordo de Paris, que prevê a limitação do aumento de temperatura global, enfim. Ele acha que o Brasil precisa sair, se afastar. E aí a gente faz um comparativo, estou lembrando aqui de algumas medidas e de um pensamento do Donald Trump, assim que assumiu o governo, antes mesmo, né? Já falava sobre não perceber a colaboração da ciência no sentido de entender o que está acontecendo no mundo, né? E de ter medidas dessa natureza. É um retrocesso para o Brasil? O Acordo de Paris é um compromisso que a gente acabou de firmar há 3 anos e o que ele é? Ele é um conjunto de metas que os países combinaram de cumprir em torno de melhorar as condições climáticas do mundo. Cada um saiu ali com os seus compromissos. Os nossos estão associados a menos degradação ambiental, menos desflorestamento, né? Mais cuidado com os recursos florestais e tantos outros controles. Uma das consequências no mercado global é esse que eu já citei. Alguns mercados, como o europeu, que consome nosso gado, por exemplo, não vão querer negociar conosco, não vão querer comprar, já é bem restritivo esse mercado, não vão querer comprar o nosso produto gerado a partir da expansão sobre as florestas, né? Então, essa é uma consequência direta dessa saída do acordo. Quem quer investir, por exemplo, quem quer colaborar ou apoiar recomposições florestais ou processos de inovação tecnológica para recuperar florestas e recuperar, por exemplo, questões ligadas a recursos hídricos, que quer trazer recursos para cá, quer estabelecer cooperação, também estabelece como critério mínimo que se tenha um sistema de gestão ambiental autônomo, que se tenha alguma responsabilidade. Sair do Acordo de Paris é um péssimo cartão de visita para nós em termos globais. Ele já deve saber isso, ele foi e voltou na medida várias vezes. Parece que eu li que a Frente Parlamentar Agropecuária sinalizou que não podemos sair do Acordo de Paris. Os 6 últimos ministros se posicionaram que esse conjunto de medidas seria um retrocesso a partir dos últimos 20 e tantos anos do que tem sido tecer esse sistema nacional, e a gente precisa agora dizer que a gente quer uma mudança, mas não é nesse sentido. A gente quer uma mudança para fortalecer os cuidados com as nossas maiores riquezas, que são naturais. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão de hoje com a presidenta do Instituto Maranhão Sustentável, Luzenice Macedo. Obrigado pela entrevista aqui, pelas reflexões. Bom dia a todos. Bom dia. São 7h33. Ataques homofóbicos e racistas feitos nas redes sociais por um aluno do curso de Química da Universidade Federal do Maranhão repercutiram na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal
aqui em São Luís. Outro assunto em destaque foi o projeto que trata de limitar determinados temas em unidades de ensino. Vários professores acompanharam a sessão de ontem. Tramita na casa um projeto de lei do vereador Ricardo Diniz, que trata de pornografia infantil. Segundo o parlamentar, estaria havendo um suposto exagero de como o assunto sexualidade estaria sendo tratado nas escolas. As famílias precisam estar asseguradas, nossas crianças não podem ficar vulneráveis a informações que não condiz à doutrina da família. O Estado ele faz parte da formação da criança, do indivíduo, mas a família é a principal instituição dentro de uma sociedade e ela precisa estar garantida com projetos que não venham contra ao que a família doutrina dentro da sua residência. O vereador Honorato Fernandes já chegou a pedir vista. Para ele, o assunto deve ser melhor debatido de forma mais ampla. Que se faça uma audiência, que vá se ouvir os especialistas, que se ouça a universidade, para de que forma consciente a gente encontre um caminho de fazer e auxiliar o debate a todo tipo de conteúdo que é impróprio. Mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma uma censura prévia, eu não posso aceitar de forma nenhuma taxar como se os professores já estivessem dentro das salas de aulas fazendo qualquer tipo de orientação ou formação equivocada para a criança e adolescente. Na galeria, professores vêm acompanhando a discussão do tema. Para a grande maioria da categoria, o tema é de fato polêmico e deve ser discutido entre os mais variados setores da sociedade, mas jamais proibido o debate em sala de aula. A questão educacional precisa ser debatida, nós temos muitos temas, essa questão da ideologia do gênero precisa ser debatida, discutinada, para que a sociedade, a comunidade escolar se aproprie do que de fato ocorre, para evitar que a coisa seja distorcida, como vem sendo distorcida em todo o país. O que está em jogo aqui é o cerceamento da liberdade de cátedra dos professores. O objetivo é criminalizar a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento e a liberdade de crítica. E é isso que são os pilares da formação docente, da formação intelectual. Não é educação que é possível sem a liberdade dos professores e a possibilidade que os estudantes tenham acesso de maneira livre aos conteúdos. Agora a participação do nosso comentarista de política, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô John, Bolsonaro continua anunciando aí algumas medidas do governo, entre elas a fusão da pasta Fazenda, Planejamento e Indústria. Ontem falamos aqui, Adalberto, que haveria essa reunião da equipe econômica do Jair Bolsonaro, presidente eleito, para definir algumas estratégias, algumas metas e diretrizes já para o ano de 2019. E ontem, claro, Paulo Guedes, que é o superministro agora da Economia, será o superministro da Economia, já se reuniu e já definiram que vão juntar essas pastas. É claro que os industriais ficaram muito satisfeitos em relação a isso, porque acham que o Paulo Guedes focará, viu, Adalberto, apenas nas medidas econômicas e também na questão burocrática do governo e deixará a parte de indústria e comércio de lado, o que já existe em outros países. Por exemplo, um governo mais voltado para indústria e comércio, como nos Estados Unidos e Inglaterra. Aqui no Brasil, eles avaliam que eles vão focar somente na redução de juros e também de impostos, que foi um dos compromissos do Bolsonaro na campanha, o que pode afetar a indústria. Mas o Paulo Guedes disse que o país passa por uma desindustrialização de 30 anos e que agora é hora de retomar a industrialização no país, e será com essa pasta, será com essa super pasta. Além disso, Adalberto, por outro lado, paralelo a isso, também houve a fusão de outros, já anunciada de outros ministérios. Foi Meio Ambiente e Agricultura. Essa aí que gerou mais polêmica ainda, porque não há como misturar, por exemplo, uma pauta de meio ambiente, uma agenda de meio ambiente com uma agenda de agricultura, até por conta da questão do agronegócio, que deve também ser o foco aí do governo Bolsonaro. E aí como é que ficará a questão do meio ambiente, as medidas de proteção ao meio ambiente? A própria Marina Silva, presidenciável, já se posicionou contra também, preocupada aí com essa fusão de agricultura e meio ambiente. Quanto à agenda econômica, o governador Flávio Dino faz uma previsão de mais recessão, John? Ele avalia, Adalberto, que se o Bolsonaro implementar essa agenda aventada na campanha, como ele está colocando agora, já discutindo, pode haver essa recessão econômica aí. Ele avalia que, por exemplo, corte nos cargos públicos. Ele acha que isso pode afetar a agenda econômica do país e também em relação a impostos, em relação a medidas que ele pretende tomar
por exemplo, aí a questão da fusão desses ministérios, da agricultura, da indústria com a economia, ele avalia que pode ser um perigo. Ele pede calma, viu, Adalberto? O governador até coloca na fala dele, calma neste momento, mas ele prevê um ano de 2019 muito difícil para o país, se essa agenda que o Paulo Guedes, que é a parte econômica do Bolsonaro, quer implementar. É importante destacar, claro, por outro lado, que no outro vértice dessa questão, que é necessário essa redução de impostos no país, que continua muito alta, e também a simplificação. É necessária a simplificação. Se o Bolsonaro conseguir implementar isso, de fato, eu acredito que gerará aí um fôlego na economia do país. A gente sabe que isso é muito difícil. Então, é essa preocupação aí que o Flávio Dino tem em relação a essa pauta econômica, em relação ao que o Bolsonaro está pretendendo colocar a partir do ano que vem. Bom, John, eu queria que você falasse, se a gente está vivendo aí nessa semana, esses dias após a eleição no segundo turno, a gente vai mostrar alguns números aqui em relação às eleições. Eu queria que você falasse sobre um número que chama a atenção, já está servindo aí de base para vários artigos, manifestações, que é a abstenção altíssima nessa eleição, não é, John? Se a gente pegar aí o percentual de abstenção, não só daria para virar o resultado da eleição, ou ampliar a margem do candidato que estava à frente, no caso o Bolsonaro, mas sim, é um número significativo, né? Então você tem diversos eleitores que votaram em branco, nulo, e a abstenção ali no percentual que faz aquela leitura que você dizia, chegam no segundo turno 2 candidatos, mas com índice de rejeição alto, altíssimo, né? Altíssimo. Correto, Adalberto. Nós temos inclusive os dados somando, vamos lá, brancos e nulos, somando abstenções, dá algo em torno de 30%, viu, Adalberto? Somando tudo isso, 30% aí do eleitorado aí não foi às urnas e também preferiu votar branco e nulo. É quase a votação do Bolsonaro no Maranhão inteiro. 26,74% foi a votação aqui do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Né? Então, é um dado que mostra que os dois candidatos aí não eram as duas melhores alternativas para a grande parcela do eleitorado do país. É claro que teve uma votação muito grande do PT aqui no Maranhão, aumentou inclusive a Adalberto em relação à eleição passada, houve esse aumento, esse acréscimo, mas é claro que contrapondo a ele tinha o Jair Bolsonaro. Vamos olhar como é que foi São Luís? Só para testar, a gente fala, é muito comum no campo da política de falar, né, a ilha rebelde, né, a ilha de São Luís, ela sempre tem uma votação expressiva do candidato no campo democrático, né? Fernando Haddad teve 57,78%, isso só São Luís, não, recorte de São Luís, Bolsonaro 42,33%. Tem um outro dado só para fechar, John, que é sobre os municípios do Maranhão, onde ele teve uma votação, 5 municípios, né, os primeiros, onde a votação foi superior a 90%. Olha só, os municípios são Belágua, Serrano do Maranhão, Cajapió, Central do Maranhão e Afonso Cunha. No primeiro turno ele já teve um resultado altíssimo. Foram os municípios que maior votação tiveram no estado, proporcionais aí, ao candidato do PT, Fernando Haddad. E aí, no caso, no segundo turno, a história se repetiu, né? Com um acréscimo aí dos votos. E interessante destacar, Alberto, que são cidades pobres do Maranhão que dependem muito de programas sociais. Você pega lá Belágua, por exemplo, é uma delas em que essa é a grande votação. E só para finalizar, Alberto, o Haddad só perdeu em 3 cidades. Ou seja, o Bolsonaro venceu em 3 cidades, que foi Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes. Foram 3 cidades que o Haddad perdeu, consequentemente, que o Bolsonaro ganhou. Obrigado, John. Bom dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h42, não perca a hora, 7h42. No próximo bloco vai ser lançada hoje a Feira do Livro de São Luís, hein? E Laércio Júnior destaca no esporte, claro, vai destacar para você o Sampaio Corrêa aí, que tem jogos, aposta nos jogos em casa para sair aí da zona de rebaixamento, para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. Imagens ao vivo nesse momento aqui da capital, manhã de sol, mas com tempo nublado em São Luís, nesta quarta-feira. Bela imagem, a gente volta já já. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora e olha, vai ser lançada hoje a Feira do Livro de São Luís. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, pra gente que está lá no Centro Histórico, em frente inclusive à Prefeitura. Eduardo.
Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, um dos mais importantes eventos artísticos de lazer que movimenta a cidade, não só o público ludovicense, mas também turistas de outras cidades e também até de outros estados aqui do Brasil. Acontece o lançamento oficial hoje, Adalberto, mais de uma década de realização da Feira do Livro, a 12ª edição já neste ano de 2018. O lançamento oficial acontece aqui na sede da Prefeitura de São Luís, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Neste ano o tema é a brasilidade na cultura contemporânea e tem como patrono Graça Aranha, escritor maranhense, considerado um dos articuladores do movimento que renovou a literatura e a cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna. Além disso, vão ter também homenageados como os matemáticos Joaquim Gomes de Souza e também João Antônio Coqueiro. A Feira do Livro de São Luís, que tem o objetivo de fomentar a tradição literária e cultural da capital maranhense, propiciar o maior acesso ao livro, estimular a formação de novos leitores e incentivar as cadeias produtivas e criativas em torno do livro e da mediação da leitura. A 12ª edição da Feira do Livro de São Luís acontece de 16 a 25 de novembro no Multicenter Sebrae, que aqui em São Luís fica no bairro do Coafuma, sempre de 10 da manhã até as 10 da noite. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Erceira trazendo informações ao vivo. Agora a gente vai falar de esporte. Laércio Júnior, está na hora de fazer conta, está na hora de pensar aí o que fazer, que estratégia para permanecer na Série B, hein? Pois é, e a matemática ela continua simples porque os adversários estão ajudando, mesmo com as derrotas. Agora tem um detalhe que é bom frisar, Alberto. O Marcinho pegou o Sampaio Corrêa, até agora fez só 3 jogos aqui em São Luís. Ganhou 2, perdeu 1, mas foi buscar uma vitória fora de casa. Foram das 8 partidas, ele fez 5 longe da capital maranhense, vem de 2 derrotas até jogando bem, a última delas atuando longe de São Luís do Maranhão. Eu preparei uma projeção para você ter uma ideia e principalmente uma base do que o Sampaio tem que fazer e principalmente a possibilidade que o Sampaio tem de ainda permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo-chave é o de sexta-feira contra o CSA. Uma vitória diante do CSA deixa o Sampaio Corrêa com um bom caminho para escapar do rebaixamento. Confira. Uma sequência complicada para o Sampaio, mas também será difícil para todos os ameaçados pelo rebaixamento. Nos 5 jogos que restam, 3 o Sampaio jogará em São Luís. O primeiro será na sexta-feira contra o CSA de Alagoas. Depois, o tricolor sai para jogar contra o Goiás na 35ª rodada e terá 2 jogos seguidos em São Luís, contra o São Bento na 36ª e o Boa Esporte na penúltima rodada. O objetivo é já estar livre ou precisar de pelo menos um empate na última rodada contra o Criciúma em Santa Catarina. O mau desempenho dos adversários nas últimas rodadas e do próprio Sampaio, que vem de 2 derrotas na competição, estacionando nos 32 pontos, sugere que a pontuação para escapar do rebaixamento poderá ser de até 42 ou mesmo 41 pontos. Se vencer as 3 em casa, o tricolor chega a 41. Precisaria empatar pelo menos 1 ou, dependendo do que acontecer até lá, 2 dos jogos fora de casa. Uma tarefa que não é simples, mas que também não é impossível. O problema tem sido a pontaria. O Sampaio perdeu um caminhão de gols nos últimos jogos e precisará resolver esse grande problema para continuar entre os 40 melhores times do Brasil em 2019. O ataque do Sampaio não marca, Adalberto, desde o jogo contra o Boa Esporte, onde o William fez um gol, partida lá de Varginha. Para você ter uma ideia, o Boa Esporte já é um dos próximos adversários do Sampaio. O campeonato está na reta final. É esse o grande dilema do técnico Marcinho Guerreiro. E aposta nos jogos em casa para fazer a diferença, né? Mas tem que ganhar esse do CSA. Esse é o jogo-chave, porque uma vitória diante do CSA, aí o Sampaio ganha aquela tranquilidade que precisa para enfrentar o Goiás lá, em Goiânia. E aí, independente do que acontecer com o Goiás, ele tem 2 jogos aqui e provavelmente joga com o Criciúma já livre do rebaixamento, sem possibilidade de subir. Ou seja, o Criciúma vai jogar leve na última rodada. Então é esse o jogo da sexta-feira. Esse é o jogo. A grande partida para o Sampaio. Se o Sampaio vencer na sexta-feira, na segunda-feira nós estaremos aqui falando de uma reação e da possível fuga do Sampaio da zona do rebaixamento, até pelo que o time vem jogando até aqui. E tem mudança, viu? Na Série B do Campeonato Maranhense. Então vamos lá. Quem pensa que tem mudança só na Série B do Campeonato Brasileiro está enganado. O Edmilson Santos levou o Chapadinha para a final. Nós temos uma imagem, inclusive, do Edmilson Santos. Ele deu uma entrevista para nós no jogo lá de Pinheiro, onde o Chapadinha foi derrotado por 2-1.
E não tá fácil para ninguém. Caiu o técnico do Chapadinho, o Edmilson. O Danilo Ferro vai comandar a equipe na final, que vai acontecer no próximo final de semana. O motivo foi algo interno, não foi revelado, mas provavelmente a derrota por 2-1 influenciou na queda do Edmilson Santos, que é conhecido como o rei do acesso, por levar o próprio Chapadinha 2 vezes da Série B para a Série A do Campeonato Maranhense. E por falar dessa Série B do Campeonato Maranhense, está dando uma polêmica. A final não será em Anapurus. O jogo está marcado para São Luís, no domingo, às 15:45 da tarde. Lembrando que Anapurus também não é a sede do Chapadinha, que já foi jogar lá, porque o estádio do município ele continua interditado, não tem condições de receber uma partida de futebol. O presidente da Federação Maranhense, ele explicou no canal do YouTube, do Mulherada do Futebol, o motivo pelo qual ele marcou a partida para cá, para São Luís, e você confere agora. E a Série B segue movimentando o futebol. Sem estádio para jogar em sua cidade, o Chapadinha vinha mandando seus jogos na vizinha Anapurus. Mas o estádio não tem condições para receber a final da Série B. Com a palavra, o presidente da FMF. Para quem não sabe, o estádio de Anapurus não tem vestiário. Tem um banheiro para todo o estádio. Os jogadores trocam a roupa num colégio que fica em frente ao estádio. Tem que se deslocar de lá para o estádio. Tem que atravessar a rua, passar entre torcedores, e se sabe que torcedor é passional. Então, por uma medida de segurança, nós dissemos ao Chapadinha isso, que ele ia mandar a primeira fase, semifinal e final, em outro local que desse garantias. O Chapadinha tentou outra cidade, mas as alternativas não foram viáveis. E a federação marcou o jogo que decide a segunda divisão do Campeonato Maranhense para domingo, 3h45 da tarde, no estádio Castelão. Nós estamos trazendo para um estádio que é um dos melhores do Brasil, onde tem um gramado perfeito, onde tem segurança para a imprensa, tem segurança para o torcedor, para a arbitragem, para o quadro móvel, para a ambulância, para todos os torcedores que ali forem. Além do conforto que é. Pois é, e vem à tona de novo o problema dos estádios do interior do Maranhão. Os prefeitos não estão nem aí para os estádios. A região da Chapada não tem estádio em Chapadinha, não tem estádio em Santa Quitéria, e a Anapurus também não pode receber o jogo, que vai ter que ser realizado aqui em São Luís. O Santa Quitéria, Adalberto, vai ter que mandar os jogos em São Mateus, na disputa do seletivo que começa em novembro. Isso é lamentável. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço. São 7h53. O Bom Dia termina agora. Outras notícias do portal MA10. Você fica com imagens da capital de todos os maranhenses. Bela imagem da Avenida Beira-Mar. Nós temos aí, nesse momento, já o trânsito mais intenso aqui próximo à ponte do São Francisco. Bom dia para você.